Oi, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz um corte quando a gente já tem um outro corte feito. Na verdade, quando a gente já tem a planta baixa feita e um corte feito, a gente já vai conseguir construir muitos desenhos, a maior parte dos desenhos a partir dessas informações que a gente já tem, da planta baixa e do corte. Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte: eu vou pegar aqui a planta baixa, aquela planta baixa que a gente fez juntos na aula passada. O corte que a gente fez foi esse daqui. E agora eu quero que vocês façam, eu quero fazer esse corte aqui no outro sentido, na outra direção, para poder mostrar como é que a gente faz para aproveitar esses desenhos. Primeira coisa que eu vou fazer é que eu vou fixar esse desenho, esse corte, na planta baixa, fixar reto aqui em relação à régua paralela. Então eu alinho aqui com a régua paralela. Repara que eu não preciso pregar ele totalmente inteiro, assim, eu vou deixar ele até um pedaço de fora da prancheta para dar mais espaço para o desenho que eu vou construir, porque eu só vou precisar dele para puxar as informações dele, as larguras da planta baixa. Então vou fazer isso, vou pregar. Não, Luna. Não, Luna. Espera aí que a gata resolveu pegar o durex. Aqui desse lado, preguei. Agora, qual é a próxima coisa que eu vou fazer? Eu vou pegar o corte que vocês fizeram na aula passada, aquele corte que vocês já têm feito, que a gente fez juntos na aula passada, e eu vou fixar ele aqui desse lado. Eu vou fixar do meu lado esquerdo porque eu sou destra. Então, eu vou desenhar puxando para esse lado, mas a gente pode fixar em qualquer lado. Na verdade, pode fixar de qualquer lado. Eu vou botar desse lado aqui. Mesma coisa, tendo cuidado para estar alinhado com a régua paralela. E assim, não precisa se preocupar se esse desenho, esse corte que eu tô pregando agora, se ele tá alinhado com essa planta baixa. Porque, óbvio, se eu fixei a planta baixa alinhada com a régua paralela, esse aqui também vai estar. Então, não precisa se preocupar com isso. Só precisa se preocupar que ela fique, que os desenhos fiquem ortogonais em relação à régua paralela. Bom, vou fazer o seguinte, vou fixar um papel manteiga aqui. Um papel manteiga não, primeiro eu vou botar um sulfite. Esse é o papel onde eu vou desenhar. Eu vou fixar, eu cortei ele menorzinho aqui, eu vou, mesma coisa, tá vendo? Alinhei com a régua paralela, aí agora eu vou pregar aqui nos 4 lados. Eu vou botar ele por baixo porque ajuda a ter um sulfite por baixo para desenhar, porque o traço fica melhor. E ao mesmo tempo, também vai ajudar a aparecer mais preciso aí o traço. Quando eu começar a fazer o desenho. Então tá, fixei aqui o papel manteiga. O manteiga eu tenho que me preocupar de fixar bem retinho, então eu vou esticar aqui o durex nas diagonais. Então, tá tudo pronto para começar a desenhar. Peraí que deu errado aqui. Tá tudo pronto para começar a desenhar. Bem, então tá. Qual é a lógica do desenho que a gente vai fazer? A gente tem 2 desenhos que já estão prontos. A planta baixa e um corte. E eu preciso construir um segundo corte na mesma planta baixa. Eu vou pegar, então, vou aproveitar todas as informações que eu tenho desse lado e desse lado para puxar para cá. Primeira coisa para começar a fazer o corte, eu vou marcar uma linha no nível 0. Bom, como eu vou puxar daqui, eu vou marcar essa tal linha do nível 0 exatamente no mesmo alinhamento do nível 0 que está aqui. Então, alinhei aqui a minha régua paralela, puxei uma linha reta aqui para fazer o nível 0. Tá ótimo. O que eu vou fazer agora? Eu vou começar a puxar as linhas lá de cima. Então, igual a gente fez na semana passada com corte. Eu vou procurar aqui os pontos de interseção. Puxei aqui a alvenaria, o começo da alvenaria, o final. Aí vim aqui pro outro lado. Alvenaria. Daqui. Alvenaria. Puxar um pouquinho para baixo aqui, porque tem o baldrame também para marcar.
Já marquei as medidas do perímetro dessa construção desse corte, que são essas duas paredes laterais aqui que estão cortadas, aqui e aqui. Desse lado aqui a gente está cortando uma janela. Desse lado aqui a gente só está cortando uma alvenaria. Mas o que eu vou fazer agora? Esse nível aqui é o nível 30. O corte está passando no nível 30. Aí eu vou lá nesse corte que já está feito, vejo aqui. Onde está o nível 30? Está aqui. Então, eu vou pegar esse alinhamento do nível 30, vou puxar aqui para o lado. Então, acabei de marcar o nível 30. Vou marcar a espessura da laje, que também já está aqui, ó. Só vou puxar essa linha de baixo. Marquei a espessura da laje aqui embaixo. Agora, eu vou marcar o baldrame, que também já está aqui no desenho do lado. Peguei, marquei aqui a espessura do baldrame, a altura do baldrame, na verdade. Bom, vamos aproveitar que a gente está marcando todas as alturas, então a gente pode marcar também de uma vez aqui o pé direito. Vou puxar para cá, mesma lógica, vou puxar para cá essa linha, vou puxar para cá a espessura da laje. Tudo vindo desse desenho que já está feito. Vou marcar agora a altura da platibanda. Ou seja, o esboço do desenho já acabou, eu já construí o corte e eu não usei o escalímetro em nenhum momento. Não peguei o escalímetro para absolutamente nada até agora. Bom, vamos lá, vamos continuar o corte. Aqui tem uma janela sendo cortada, então eu vou precisar saber qual é a altura desse peitoril. Mas que janela é essa? Aqui nesse corte. É essa daqui, ó. É a janela que tá no nível 30. Então, eu não preciso nem olhar o quadro dos quadris, nem pegar o escalímetro. Eu vou aqui, vou marcar a altura do peitoril a partir daquela janela ali. Marquei a altura do peitoril. Vou marcar a altura da janela agora. Legal, marquei a altura da janela. O esboço tá pronto. O que aparece em vista? Na planta baixa aparece em vista essa janela aqui na frente. Que janela é essa? É a janela que aparecia em corte, a que está no nível 15, que aparecia em corte aqui nesse outro desenho. Então, eu também tenho a altura dela, de peitoril, puxo aqui pro lado, e o final dela, tá vendo? Daqui eu venho e puxo aqui pro lado. Agora, eu vou trazer as medidas, as larguras lá da planta baixa. Então, levo o meu esquadro para lá, para poder trazer essas medidas para cá. Depois eu complemento. Fechei o desenho aqui. O desenho tá feito. Agora eu posso começar a ajeitar esse desenho aqui. O ideal era, nesse momento, a gente pegar um papel manteiga, um outro papel manteiga, passar aqui por cima e começar a fazer a hierarquia das espessuras, as achuras e tal. Para ganhar tempo, eu vou fazer uma coisa que vocês não devem fazer, que é ficar apagando aqui esses excedentes. Então, eu não tenho mata-gato em casa, então não vai ser muito simples, por exemplo, de apagar aqui no meio e vai ficar aparecendo. Vou tentar dar um jeito aqui só para ficar mais rápido, mas o ideal era pegar um papel manteiga e passar por cima. Bom, feito isso, eu vou começar a dar a hierarquia no desenho. Vou marcar, então. A gente costuma desenhar de cima para baixo e da esquerda para a direita. Esses traços mais fortes, porque aí a poeirinha que vai soltando da lapiseira, ela não suja tanto o desenho de você ficar passando a régua paralela por cima. Então, eu venho fazendo esses traços lá de cima. E a gente esqueceu de marcar a viga. Eu esqueci de marcar a viga. Vou marcar a viga, então, que já tá aqui no corte do lado. Não preciso medir também. Então, vou pegar e vou marcar aqui a altura da viga. Marquei. Então, vou marcar aqui agora. Aqui desse lado, o final da janela, o começo da janela, a laje, o nível 30, né? A espessura da laje,
a linha de terra, o baldrame, o finalzinho do baldrame. Fiz todas as linhas. Evita ficar fazendo assim, ó, passando a mão por cima do desenho. Acabei de ver que tem uma linhazinha que não chegou. E quando você for mexer a régua paralela de novo, para voltar no desenho, tá vendo que eu dou uma levantadinha para não ir esfregando ela em cima do desenho? Aí ajeitei aqui, que não tinha ficado certo. Não fica fazendo assim, ou usa um pincel para tirar o grafite, ou sopra. Agora eu vou fazer as linhas verticais, da esquerda para a direita, para não ter que ficar passando o desenho por cima, passando o esquadro por cima do desenho depois. Aqui desse lado, passei direto pela janela em vista, porque na janela em vista eu vou usar uma outra lapiseira para fazer um traço em vista. Foi. Então, vou fazer agora um pouquinho mais forte aqui, um pouquinho mais forte aqui os limites dessa esquadria. Ah, tá faltando marcar a esquadria aqui em vista. Eu já tenho esse desenho. O que eu faço? Eu vou puxar daqui do lado, marquei, puxei aqui pro lado, marquei aqui embaixo. Eu vou marcar de olho, mas aqui, nesse momento, seria o único instante que você ia precisar de um escalímetro para marcar aqui esses 5 centímetros de um lado e 5 centímetros de um outro para desenhar a esquadria. Eu falei que eu ia marcar de olho, mas eu acabei traçando. Foi. Aqui agora a esquadria em corte. 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 E aqui a duela que tá em vista. Tá indo. Vou fazer as achuras só um pouquinho, tá? Pra não ficar muito demorado. Vou começar aqui, vou fazer só de um lado. Achura de 45 graus aqui. De alvenaria. Aqui embaixo, vou seguir. Aqui. Vou fazer a achura de concreto. Primeiro faço os pontinhos. Aqui embaixo também é concreto. Tô fazendo só uma metade, tá? Aí aqui, de vez em quando, uns triângulos. Pequenos, né? Não são mega triângulos, não. Vou fazer a achura. Vou fazer a achura de vidro aqui, bem fraquinho e bem irregular. Não é pra fazer uma linha, não, assim, como se fosse uma janela listrada ou estampada. Esse traço aqui não ficou muito bom. Vou tentar dar uma ajeitada nele. Ele ficou meio pra fora da alvenaria. Acertar aqui. Pronto, melhorou. Tá. A achura de terra. Vou aproveitar e vou dar uma dica da achura de terra. A gente faz assim, olha, traça uma linha muito fininha aqui embaixo. Inclusive, depois essa linha, ela vai ser apagada. Essa linha fininha é só para ser o limite daqueles tracinhos a 45 graus que a gente vai fazer aqui embaixo. Aí a gente usa, então, esse limite para ter certeza que as linhas vão acabar todas no mesmo lugar. Então, vou lá e traço 3 tracinhos numa direção. Não
eu não faço assim, né? Eu não fico virando ele a toda hora para fazer na outra direção. Eu vou, deixo um espaço, aí começo de novo nessa direção. 1, 2, 3, um espaço. Começa na mesma direção. Aqui não deu para fazer 3, não tem problema. Começo aqui. 2, 3. Espaço. 1, 2, 3. Agora sim, a gente volta do outro lado, fazendo aqueles tracinhos na outra direção. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. Bom, é isso. O corte tá feito. A gente aqui faltaria colocar só as notações gráficas, ou seja, os níveis. No caso, aqui só vai ter a indicação do nível 30. O nível 15 não tá em corte, então ele não vai ser indicado. A gente aqui indicaria só o nível 30 e o nível 0. O nível 15, ele não tá em corte, ele não aparece. Eu não indico, indico só os níveis que estão em corte. Outra coisa que a gente poderia fazer aqui também depois era o desenho da figura humana. Então, eu vou pedir para vocês fazerem o segundo corte daquela casa, que eu pedi para vocês fazerem o corte para sexta-feira agora. Então, quem fizer pode olhar essa explicação aqui, porque vocês vão ter muita coisa para aproveitar do corte que já está feito. Então, isso torna o desenho bem mais rápido, porque você não tem que ficar pegando o escalímetro, você não tem que ficar medindo, você não tem que ficar indo procurar qual é a altura disso, qual é a altura daquilo. Claro que, às vezes, algumas coisas a gente precisa, mas, no mínimo, o básico, né, às vezes alguma coisa a gente precisa medir, não completei a frase. Mas o básico do corte, que são as alturas, o pé direito, a altura de platibanda, laje, viga, isso aqui, já tá tudo nesse corte. Então não tem por que a gente ficar medindo de novo nesse desenho. Sem contar que quando a gente usa esse daqui, os desenhos ficam muito mais coerentes, porque não vai ter nenhum erro de medida. Se eu passar aqui a régua, os dois estão alinhados no começo e no final. Tá bom? Então é isso, espero que tenha ajudado.